Muito bom dia, você que se sintoniza aqui o Power Mix pelas redes sociais. Se você recebeu esse link, clicou nesse vídeo, é porque chegou até você a nossa mensagem. E ao entrar no ar, nós entramos sempre com conteúdo de extrema relevância. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui em dupla. Primeiro, deixa eu cumprimentar meu colega Wesley Moreno desde as primeiras horas do dia comigo, porque nós fazemos rádio junto também. E hoje o assunto é muito interessante, né, Wesley? Muito interessante. Bom, mais uma vez estar com você, Mauro, toda a família aqui do Power Mix. E um assunto no qual eu me sinto também adotado. Rapaz, a gente vai falar sobre isso, porque uma das nossas entrevistadas vai te contar que não existe mais esse negócio de filho adotivo, tá? Dia 25 de maio é o dia comemorativo e alusivo ao dia da adoção, mas como eu disse agora há pouco, já não existe mais esse estigma de que eu, por exemplo, sou adotado, né? Fui adotado aos 6 anos de idade. Ah, você é adotivo, você é filho bastardo, você é ilegítimo. Para a lei, isso tudo já não existe mais. Eu fiquei sabendo hoje. Doutora Luciana Moretti, juíza da 2ª Vara, hoje nossa convidada, e também doutora Denise Freiberg, da Comissão de Direito de Família. De Direito de Família da OAB. Primeiro, doutora Luciana, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada pelo convite. Como é isso de que não existe mais filho adotivo, doutora? Depois da Constituição de 1988, né, filho é filho. Não importa se foi concebido dentro do casamento, fora do casamento, né, que antigamente se falava filho legítimo, filho ilegítimo. Não importa se foi concebido por adoção, filho é filho. E todo filho, né, tem o mesmo direito, não existe diferença entre filhos, né? Então, quando você falou assim, eu sou filho adotivo, eu falei, não, você é filho. Olha que bacana. Concebido por adoção. Mas é filho, filho. Bacana. Doutora Denise, a OAB de Nova Mutum não tinha antes essa comissão, né? Isso. E hoje ela opera num momento muito importante da nossa sociedade, porque cada vez mais se fala em adoção, né? Não, com certeza. A Comissão de Direito de Família começou agora esse ano, né, na nova gestão. E a ideia de trabalhar sobre a adoção esse mês veio da doutora Luciana, né, que nos pediu para aprofundar esse debate. Inclusive, nós vamos ter um evento voltado para os advogados, para capacitar ainda mais os advogados sobre esse tema. E teremos a presença da doutora falando para nós. E queremos levar ainda mais à frente esse tema, né? Inclusive, estamos trabalhando, vai ser finalizada essa semana uma cartilha voltada à adoção, para falar um pouquinho sobre quem pode adotar, quais são os requisitos, qual é o procedimento ali para a adoção, né? E estaremos divulgando tanto no Instagram da OAB, estaremos compartilhando com vocês também, para vocês compartilharem conosco, e estaremos compartilhando com os advogados. Então, se você conhece algum advogado, quiser ter acesso à cartilha, essa semana vai ficar disponível e eles vão poder encaminhar para vocês. Mauro, vale reforçar, a comissão é nova, Isso. Mas essa luta é antiga pela doutora Luciana, e vendo essa comissão sendo formada, qual a importância e o significado, doutora? Bom, primeiro a representatividade, né, da gente ter uma comissão dentro da Ordem dos Advogados aqui da subseção de Nova Mutum. Segundo, por estar à frente da comissão uma mulher, né, que eu acho que tem toda a sensibilidade para conduzir esse trabalho. E terceiro, de ter uma pauta também que envolva a adoção, né, para cada vez mais a gente conscientizar os advogados, não só os advogados, os estudantes de direito, a população em geral, sobre a importância do processo legal da adoção para a gente combater adoções ilegais e combater também o tráfico de crianças. Veja bem, hoje eu falava com a doutora Denise lá no rádio, uma situação que aconteceu comigo, acho que hoje isso não é mais possível acontecer. Eu fui adotado em 1986, pré-Constituição. Mas a situação da minha adoção por essa família só se legalizou em 94. Eu já não tinha mais pai, eu já não tinha mais mãe. Hoje isso não tem como ocorrer na sociedade. Ou existe ainda casos assim? Tudo depende, né? Caso a caso. A gente tem que ver se essa criança ainda tem o poder familiar, né? Se ela não tiver o poder familiar, né? Que antigamente a gente falava pátrio poder, hoje é o poder familiar, que é o poder que o pai e a mãe têm sobre essa criança, né? É o poder dever de ser pai, né? Ou mãe. Aí, se a criança não tem mais o poder familiar, pode ser que ela esteja apta à adoção, né? E aí a gente tem que fazer essa adoção o mais rápido possível, até para não deixar a criança sem nome de pai, nome de mãe na certidão. E até porque se você tem uma criança que não é seu filho legítimo, aí eu penso que a legislação considera isso,
sob sua guarda sem o judiciário ter oficializado essa adoção, aí você está incorrendo num crime, né? Na verdade, você está com a guarda de fato, né? E você precisa regularizar essa guarda o mais rápido possível para que você possa levar a criança num posto de saúde, tomar vacina, matricular, né? Para essa criança ter todo o acesso aos serviços públicos, né? Então, se você tem essa criança sob sua guarda de fato, às vezes acontece, né? Por exemplo, o pai se separou da mãe, a mãe às vezes foi trabalhar em outro município, deixou com a avó tá com a guarda de fato, mas não regularizou. Então, assim, nem toda a guarda de fato é ilegal, né? Pode ser que seja uma necessidade momentânea daquela família, né? Então, a gente aconselha que busque, né? Aí pode ser a primeira ou a segunda vara de Nova Mutum, porque as duas têm competência de família, que busque o judiciário para regularizar essa guarda. Doutora, quando a gente percebe, quando vai falar de a adoção em relação a Nova Mutum, uma cidade ainda pequena, e quando existe esse processo de famílias que buscam a criança, que é retirada, diversos fatores, que saiu essa criança dessa família, como é que é esse trabalho realizado aqui no município? A família acabou de receber essa criança, mas a própria família dessa criança mora também no município. Imagine você se encontrando no mercado. Pois nós temos esse cuidado, né? Nós temos esse cuidado e, às vezes, porque o que mais importa pra gente é o sigilo de todo o processo, né? Lógico, essa criança, lá na frente, ela vai ter o direito a conhecer sua origem biológica. O processo fica guardado e quando ela fizer 18 anos, ela pode consultar o processo. Mas durante todo esse período, o mais importante pra gente é o sigilo. Então, se a gente verifica que o sigilo pode ser comprometido numa situação específica, por exemplo, às vezes a família não aceita que aquela criança foi tirada, fica indo atrás, fica investigando quem que vai ser o adotante, né? O pretendente à adoção. O que a gente faz? A gente faz uma adoção em outro município ou até mesmo em outro estado. Sempre respeitando a fila, né? Que é uma fila nacional. Mas a gente não coloca em risco o sigilo do processo. Bacana. Denise, agora, enquanto OAB, vocês têm lidado com casos, muitos casos desses em que a criança precisa ser tirada da família? Eu não tenho uma experiência tão grande assim, né? E como a comissão é muito nova, pouco chegou até a gente, por enquanto, né? Mas há vários casos de algumas crianças que são tiradas, mas como a doutora pode falar com mais propriedade, é um processo bem longo, não é simplesmente acontecer um dia e já vai tirar dos pais biológicos, né? Existe toda uma adaptação, verifica-se se tem familiares que podem continuar com essa criança, que podem assumir a guarda, porque o princípio é manter essa criança dentro do laço biológico ali dela, né? É só em casos muito excepcionais que essa criança é destituída realmente do poder familiar. E eu acredito que a doutora até pode falar com mais propriedade sobre a destituição. Eu sempre falo, né? Quem tá nas minhas audiências, eu sempre falo, lugar de criança é com pai e mãe. Sim. Né? Sempre falo isso. A gente tira a criança do pai e da mãe quando acontece algo bem grave mesmo, ou quando são fatos reiterados. Então, por exemplo, aqui em Nova Mutum, né, sem quebrar o sigilo dos processos, a gente já encontrou criança queimada, né, criança que passava um cocô de cachorro na boca dessa criança como castigo, criança amarrada em pé de mesa, né? Então, assim, são coisas que a gente nem imagina que acontecem. Recentemente eu vi uma ocorrência policial onde um grupo de pessoas residiam numa casa, inclusive o pai e mãe, uma criança de 2 anos dormia num colchão ao lado de entorpecentes. Isso é um caso de ser retirado da família. Sim, exatamente. Bom, e uma situação que eu acho que afasta um pouco ainda as famílias da tentativa de adoção é a morosidade do processo. Como que é isso hoje? Como é esse critério de seleção? Como eu me habilito para ser um adotante? Então, o que eu falo? Por que às vezes o processo é moroso, né? Porque depende do que o pretendente à adoção quer, né? Então, eu quero um bebê. Uma média de 10 anos na fila. Né? Nossa! É uma média de 10 anos na fila. Hoje a gente tem casais que já adotaram, foram para o final da fila e já estão em primeiro lugar de novo, se passaram mais ou menos aí 7 anos, né? E querem bebê. Mas numa média do estado são 10 anos na fila. Então aí não é que o processo é moroso, é que você só quer, às vezes você só quer um bebê branco do sexo feminino, então vai demorar, né? Se você abrir mais o seu leque de opções, né?
aceito, tá tudo lá no formulário, né? Eu aceito grupo de irmãos, eu aceito uma criança que tem alguma doença, eu aceito uma criança um pouco mais velha, como você mesmo falou, né? Que a sua adoção se concretizou, você tinha 6 anos. Ela começou aos 6 anos. E concretizou aos 14. Então, hoje uma criança com 6 anos, a gente usa o termo adoção tardia. Eu nem gosto. Já é tardia? Já é tardia. Eu não gosto desse termo, mas é uma adoção tardia que já se tem dificuldade em conseguir pretendentes, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente faz no curso dos pretendentes, a gente tenta que eles abram mais a mente, né? E vejam, assim, quanto amor uma criança que tem 6 anos ela também pode dar, né, para aqueles pretendentes. E aí o processo, eles são várias fases, né? Ele começa com o preenchimento de um formulário que vai se preencher tudo, né, os dados pessoais e as preferências dos pretendentes, como eu te falei. Aceita grupo de irmãos, tem preferência de crianças do sexo feminino ou masculino, raça, cor e etnia, quais estados você pretende adotar, então em quais filas você quer ficar. Eu quero ficar só em Mato Grosso. Então vai ser menos chance. Eu vou ficar em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que é aqui perto, Rondônia e Goiás. Sua chance é maior, né? Então, assim, tudo vai depender disso. Aí você passa para a fase de apresentação de documentos, que a gente faz uma investigação da vida pretérita dos pretendentes. Aí vai ver, vai buscar como é que fala? Certidão de antecedentes criminais. A gente também não vai, né, colocar uma criança numa família de uma pessoa que tem várias passagens policiais. Atestado de sanidade mental, para ver se aquela pessoa tem condições físicas e psicológicas de criar uma criança. E uma série de documentos. Depois vai para a fase psicossocial, em que vai a assistente social e a psicóloga do fórum fazem algumas visitas e fazem um relatório se aquela pessoa ou aquele casal, né, não precisa ser necessariamente casal, é apto a adotar uma criança. E, por fim, é a fase do curso. Nós temos um curso para os pretendentes de adoção. Completada essa fase, vai ser dada uma sentença que vai considerar o pretendente apto ou inapto à adoção. Ele sendo apto, ele vai para a fila. Aí ele vai para o fim da fila e aí vem vindo até ficar em primeiro. Uma curiosidade, doutora. Uma criança que já recebeu essa família, todo o procedimento aconteceu, vocês acompanham essa criança até quando? Até porque em algum momento essa criança, eu não me adapto. Como é que vocês vão atender essa criança e entender o pedido dela? A gente acompanha todo o estágio de convivência, né? Que ele é de 6 meses. Aí faz visitas mensais, relatórios mensais, ouve a criança, ouve os pretendentes à adoção. A gente acompanha 6 meses, aí a gente dá a sentença de adoção. E a gente sempre orienta que essa família vá para o grupo de pós-adoção, porque existem desafios pós-adoção, não se fala isso, né? Como dizer para a criança, por exemplo, que ela foi concebida por adoção? Né? Às vezes uma criança maior sabe, um bebezinho não sabe. Como lidar quando a criança diz que quer conhecer a família biológica, né? A sua origem biológica. Então, são desafios do pós-adoção. E a gente está ali também para acompanhar. Lógico, aí a gente não pode invadir a privacidade daquela família. A família tem que buscar a gente. Mas a gente está ali para acompanhar todo esse período, até no pós-adoção. Denise, aonde entra a figura do advogado num processo de adoção? Ou eu não preciso de um advogado para adotar uma criança? Para o procedimento de adoção, não é necessariamente obrigatória a presença de um advogado para acompanhar. Mas eu gosto de dizer que o advogado, ele facilita, digamos assim, o processo. Porque assim, quem entra na fila de adoção tem realmente essa preocupação de como é que vai chegar essa criança que eu vou adotar, se essa criança vai chegar com problemas psicológicos ali pela essa negação que ela teve. Então, o papel do advogado é facilitar, claro, o procedimento, porque como nós temos como é que fala, a nossa propriedade ali no processo, saiu uma decisão no processo, nós vamos saber orientar esses futuros pais ao que eles têm que fazer, que documentação eles precisam, auxiliar eles a buscarem a documentação, a orientar eles sobre as fases que vão passar o processo, porque imagino que quem entra na fila até ansiedade, é uma ansiedade gigantesca. Então, o papel do advogado é facilitar, auxiliar e até trazer essa visão para eles. Olha, agora vai demorar um pouquinho, até na questão da fase da convivência antes da sentença final ali da adoção.
é encaminhar eles. Olha, a partir de agora vai ficar 6 meses, e só depois disso. Olha, já está chegando perto do prazo final, agora nós podemos pedir a sentença realmente de adoção. Orientar eles também no pós, na questão de, agora vai passar para a parte de você ir atrás do registro civil, que até é interessante falar que depois que essa criança é adotada, pode ser feito um novo registro civil, né, com o nome dos pais agora, os adotantes ali, vão ficar no registro, não precisa nem constar no registro, né, doutor? A questão dos pais biológicos, né? Sim. E aí, claro, futuramente, se essa criança quiser, ela vai poder buscar, mas ele não precisa nem passar por esse trauma de ter que ver sempre o seu registro civil ali com os nomes dos pais biológicos, Sim. né? Então, tem todo esse papel de auxiliar, de facilitar o caminho deles. Não é obrigatório, mas, claro, a gente pode ter essa orientação, acalmar, tranquilizá-los quanto a prazos, tudo isso. Doutora Luciana, a senhora falou um negócio também que eu achei interessante, eu não sabia que era assim o processo, porque muitas vezes pode ficar a dúvida assim, eu queria adotar, por exemplo, um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos de idade. Mas aí tem todo esse processo de triagem que a doutora falou. Investigação de antecedentes criminais, você passar pelo assistente social, para depois você se credenciar. E meu medo é falar assim, nossa, quando sair esse processo de adoção, essa criança vai estar com 12 anos já. Mas não é assim. Escolher a criança é um último passo, né? Na verdade, a gente fala que a gente não escolhe a criança. Sou eu que escolho a família. Bacana. Né? Então, a gente não escolhe uma criança para uma família. A gente escolhe uma família para uma criança. Então, a gente vai ver... Lógico, respeitando a fila, mas a gente vai ver daqueles pretendentes qual é o mais apto, qual é o melhor para aquela criança, né? Então, é o oposto, assim, porque a criança é o foco, né? É o melhor, o ECA fala, é o melhor interesse da criança. Hoje em dia, como é que é a realidade de Nova Mutum, doutora? Existem muitas crianças... Não, hoje em dia, né, sem quebrar o sigilo aqui, mas nós temos apenas uma criança apta à adoção, né? Não vou dizer se é menino ou menina, não vou dizer idade, né? Criança abaixo de 12 anos. Sim. Então, temos uma criança apta à adoção. Vamos já fazer a consulta dos pretendentes, né? E é muito importante a gente falar sobre as recusas, né? Porque às vezes o pretendente recusa. Então, nós tivemos um caso da última criança que a gente que já estava apta à adoção, antes dessa, que aí a gente ofereceu para um casal, um pretendente, e aí eles falaram, olha, a gente não está num bom momento, a gente está passando por uma separação, a gente não quer adotar. E aí, como que são as recusas, né? Tem direito a 3 recusas imotivada, que é o caso dessa recusa, e a 5 recusas justificadas motivadas, né? Então, por exemplo, a criança tem um problema de saúde, seria uma recusa motivada. Então, são 5 motivadas e 3 imotivadas. Diante desse fato, é importante frisar, o casal ele precisa estar muito bem estruturado, não só financeiramente, mas também emocionalmente, porque você já está pegando uma criança que ela já vem com traumas. E você que está adotando não pode ocasionar outra situação para deixar essa criança com um peso maior, né? O fato, doutora, de termos uma criança hoje apta para adoção em Nova Mutum não quer dizer que não possamos ter várias adoções, até porque vocês têm uma interligação. Há um banco de dados nacional para isso? Sim, há um banco. A fila, ela é nacional. Então, a gente dá prioridade para os munícipes, né? Então, a gente vai dar prioridade, para a comarca, né? Para os munícipes as pessoas que residem em Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato, e que estão habilitadas na fila. Caso a gente tenha alguma peculiaridade, até por questão de sigilo, que a gente não possa fazer essa adoção aqui, a gente vai para uma adoção no estado. Caso nenhum pretendente do estado queira aquela criança, a gente vai nacional, né? Então, eu falo sempre assim, bebê todo mundo quer. Sim. Bebê no município mesmo vai se esgotar. Vai para essa fila estadual e nacional as crianças maiores, ou grupos de irmãos, ou criança que tem alguma deficiência ou alguma doença. Aí que entra, por exemplo, o grupo de irmãos. O pretendente ele tem que adotar o grupo? A gente prioriza, né, que eu tive um caso, a gente prioriza que seja adotado o grupo de irmãos. Eu tive um caso de 3 crianças,
sendo que o mais velho já era grandinho, assim, né? E aí, ninguém queria adotar aqui da cidade, ninguém do estado quis, a gente conseguiu uma adoção em outro estado. Então, se ninguém de outro estado quisesse, aí a gente ia separar os irmãos. Mas a gente tentou primeiro em outros estados, uma família veio, se habilitou, quis fazer a adoção, eles estão super bem, mandaram fotos já, tá tudo bem. E aí, a gente não separou os irmãos, a gente tenta não separar, que é mais um trauma, né? Denise, ao manifestar o desejo de ser um adotante, a OAB me ajuda a me encaminhar para isso, ou eu preciso direto procurar o fórum? Vocês podem sim procurar a OAB, né? Mas também podem procurar diretamente tanto a Vara da Infância e o fórum, que eles vão te dar essa orientação. Mas você pode buscar a OAB sim, que se eles não puderem naquele momento te prestar o apoio, eles vão indicar quem vai poder te prestar esse apoio, quem vai conseguir te orientar, né? Inclusive, por exemplo, se você quiser buscar um advogado particular, digamos que seja o caso, mas você não conhece ninguém, você não tem nome, a OAB tem dentro da subseção, nós temos listagem, você vai poder olhar, escolher o nome que você que te passe essa tranquilidade, porque advogado é uma questão que você tem que confiar muito na demanda, né? Principalmente numa situação de adoção que é muito particular, então você precisa ter essa confiança no profissional. Mas, se você não quiser buscar um advogado, né, quiser seguir, a Vara da Infância vai te dar todo o apoio ali, eles têm orientação. Inclusive, até como eu falei da cartilha, nós pedimos a solicitação da doutora Luciana, a equipe ali da Vara, para que eles pudessem dar essa visão deles ali dentro, para que não seja só a visão de um advogado, né? Porque é um caminho que todos vão caminhar juntos, né? Doutora, deixa eu só aproveitar aqui as mães, as mulheres aqui presentes, porque assim, a gente vê todo esse trâmite burocrático de papelada, mas vocês conhecem a realidade. Desde quando essa criança é retirada dos seus pais biológicos, vem para dentro de uma casa de apoio, passa por todo um tratamento, mas fica a torcida de vocês também, para que essa criança seja bem recebida e receba de fato o que merece. É o cuidado, é o zelo, é o amor. Para vocês, quando vê uma criança recebendo esta família, qual é o significado e a importância dessa torcida que fica de todos ali, esses entes que ficam participando dessas ações? Você fala assim, até me emociono. Eu sou suspeita para falar, porque a gente fica assim, torcendo para que dê certo. Aí depois a gente recebe foto no WhatsApp, é convidado para batizado, aniversário. É tão gostoso. É tão gostoso, assim. A família às vezes faz festas, tipo como se fosse um chá de bebê, mas aí faz festa, um bolo, uma coisa para receber a criança. Já aconteceu, assim. É tão gostoso. Nossa, é muito bom. E eu queria complementar uma fala da doutora, que os pretendentes, quando eles estão com advogado, eles ficam muito mais seguros, né? Tudo bem que a gente dá atenção lá na Vara da Infância, mas não é igual um advogado, né? Porque a gente tem 5 mil processos, a gente tem que atender todo mundo, né? E quando ele tem um advogado, ele tem um tratamento diferente pelo advogado, ele tem uma atenção individualizada, né? Então ele fica muito mais seguro, ele consegue tirar as dúvidas, né? Então assim, a gente recomenda, né? Não é obrigatório, mas a gente recomenda que se tiver um advogado, o próprio pretendente vai se sentir mais seguro. Dia 25 é o dia que marca o dia alusivo à adoção no Brasil. Mas, durante todo o ano é possível iniciar um processo de adoção? É possível qualquer dia, de segunda a sexta, né? O fórum está aberto, expediente do meio-dia às 19h. Só chega lá, fala assim, eu quero ir na Vara da Infância, chega lá, eu quero o formulário, preenche e começa o processo. Por fim, uma última dúvida. Vamos supor uma família que já tem bastante filho, né? Por exemplo, eu tenho 6. Isso é analisado na hora de conceder a adoção? Dizer, ixi, já tem filho demais, eu não vou... Antes da resposta, é porque no coração do Mauro está nascendo essa chama. Não, eu e minha esposa já conversamos sobre isso e há um desejo do futuro de fazer isso. Mas a quantidade de filhos legítimos que a família já tem pesa na hora da decisão do juiz? Filho é filho. Fala biológico. Os filhos biológicos. Não, isso não é um empecilho. Se tiver, vai ser analisado como os outros pretendentes. Bacana. Ter filhos e também tem muito essa questão, eu acho, já que eu tenho um espaço aqui para falar, Sim. Tem muito a questão da motivação, né? Por que eu quero adotar uma criança? A assistente social e a psicóloga vão te fazer essa pergunta. Por que um casal ou uma pessoa solteira quer adotar uma criança? Porque ela quer
ela quer amar essa criança, ela quer construir um vínculo, ela quer, às vezes, constituir uma família ou aumentar a família, né? Mas tem pessoas que vão lá, por que você quer adotar uma criança? Ah, porque eu tenho dó. Mas dó não é um motivo. Ah, porque eu fiz uma promessa. Já teve um casal que falou isso. Ah, nós viemos adotar porque a gente fez uma promessa. Eu falei, não, mas isso não é um motivo. O sentimento que fica, pelo menos no nosso caso em particular, eu e minha esposa, é de que nós estamos num momento da vida em que a gente poderia dar muito mais amor, muito mais atenção. Quando os nossos filhos nasceram, a gente não era tão estruturado financeiramente, psicologicamente, éramos muito jovens. Então eu acho que agora seria uma segunda vez de ser pai e amar de novo uma criança da maneira que nós não podemos da primeira. Isso serviria de justificativa? Sim. Olha aí, olha já aí. Ele já tá ensaiando. Ele tá buscando as respostas. Mas o importante é que você quebre essa vergonha que você tem de falar sobre esse tema, procure o judiciário, procure seu advogado, como disse aqui a doutora Denise. A OAB vai te ajudar e mais uma vez eu digo, se você tem um jornalista de frente com vocês aqui hoje, graças a uma família que me salvou na adoção. Vou te convidar. Fica aqui o convite. Quando a gente fizer o curso, você vai dar. No final, a gente sempre coloca um depoimento. Boa. Vou te convidar para você dar o depoimento. Olha aí, que bacana. No meu caso, não foi questão de vulnerabilidade social, eu fiquei órfão mesmo, e aí essa família me ajudou, me trouxe. E até hoje temos laços muito fortes. O adotante, meu pai, já faleceu, mas os irmãos eu tenho como irmãos, a gente se fala, sabe? Eu acho isso muito legal. Então, esse movimento tem que ser incentivado e eu quero agradecer a senhora pela presença aqui hoje, sempre muita gentileza em falar dessas pautas sensíveis com a gente. E aqui no Power Mix vocês estão sempre de portas abertas, viu? Obrigada, foi um prazer e tô te aguardando lá no curso dos pretendentes, você vai dar o depoimento, hein? Bom demais, bom demais. Doutora Denise, muito obrigado, sempre muito sucesso para vocês, parabéns pela profissão, pelo trabalho que vocês fazem na sociedade. Muito obrigada e obrigado por abrirem esse espaço para nós e com certeza será o primeiro tema. Vocês deram abertura, vamos para frente agora com mais temas para cá. E tem o Quintou da advocacia. Como é isso? O Quintou é dia 22 de maio, que nós vamos falar sobre adoção. E eu vou ser É palestrante que fala? Palestrante, porque é mais um bate-papo, né? Então vai ser lá na OAB. Qual que é o horário, doutora? Vai ser às 19 horas, no dia 22 de maio. E vai ser um evento voltado para a advocacia, mas claro, estaremos abertos para quem quiser participar conosco ou buscar depois. E é pensando em profissionalizar ainda mais os advogados, porque é um tema tão sensível e às vezes a gente acaba deixando de se atualizar para ver como é que tá, o que está acontecendo. Então é bom que todos os profissionais estejam capacitados, pelo menos para conseguir dar essa orientação inicial, acalmar, explicar sobre o procedimento, né? Deixar ainda mais pessoas preparadas para esse... 22 de maio não é minha semana de plantão, é semana dele, então provavelmente eu compareça lá pelo evento, porque eu gosto muito do tema. Vai lá nos contar a sua experiência, com certeza será muito bem recebido. Muito bom. Recebemos aqui hoje doutora Luciana Moretti, também doutora Denise Freiberg, para esse bate-papo. Wesley, obrigado pela presença aqui comigo e vamos tocar o dia aí, sempre ligados aqui no Power Mix. Viu? Eu que agradeço, Mauro, mais uma vez agradecendo as nossas convidadas e mais uma vez reforçando, o Power Mix tem um compromisso com a sociedade, assuntos relevantes, pode ter certeza que as informações serão repassadas em tempo real para você. Até a próxima, tchau, tchau.